Começando mais um Conversa Franca, nosso podcast semanal, e hoje recebendo aqui o Dr. Fabrício Kleinving, advogado do Sistema Previdenciário, vai falar um pouquinho sobre sua história de vida. Ele é presidente também do PDT aqui de Pato Branco, pré-candidato a deputado estadual. E a gente vai falar muito sobre a sua história, a sua caminhada. Ele que é filho de motorista de caminhão, de professora, né? Tem uma família que tem um legado aí na cidade de Clevelândia também, já em Pato Branco há mais de 15 anos e já aposentou algum do idoso, do trabalhador, enfim, ele vai nos contar a respeito disso também. Bom, lembrando que nós temos sempre aqui um apoio especial aí do Grupo Zancanaro, da Tubo Forte Derivado de Cimento, da embreagem Zagcop, da Letra Café, CAD Correspondente Caixa Imobiliário, Catuço Autoelétrica especializado em baterias, e também Metalúrgica Metalmar na BR-158, né? Agora a Avenida Frei Policarpo, ali próximo ao trevo da Capeg, aqui em Pato Branco. Então nós vamos iniciar essa nossa conversa, esse nosso podcast, mais uma edição aqui. Doutor Fabrício, bem-vindo. Tudo bem? Olá, Regis Teles. Popular Turcão, né? Conversa Também. Franca com o Turcão. É isso aí, né? Frente a frente, diria. Isso. Não é com o Gabi, né? Isso. É um prazer, uma satisfação mais uma vez estar aqui conversando contigo. Agora num formato diferente, não nas entrevistas, né? Mas no podcast, estreando aqui no teu podcast. E acho muito válido esse espaço, porque você abrindo espaço para as pessoas de Pato Branco que estão aí pensando em fazer o melhor pela cidade, que está lançando o nome na política, enfim. Eu acho que temos muito a falar e o teu trabalho é fundamental aqui na sociedade de Pato Branco. Obrigado sempre pela deferência, né? E, Fabrício, falando um pouquinho, né, do teu início, oriundo, né, família de Clevelândia, um início que não é de família abastada, inclusive fez a universidade, né, universidade pública, que é importante destacar também, né, para chegar até a advocacia hoje, que é uma referência, inclusive, no Paraná, né? Então, Regis, a nossa história é uma história como a da maioria das pessoas da nossa sociedade, né? A gente vai lembrar aqui que 90% das pessoas da sociedade têm origem humilde, são batalhadores, são trabalhadores, né? Eu nasci em Clevelândia, tenho uma ligação também muito forte com o município de Mangueirinha, porque foi lá que meu pai e minha mãe se conheceram, né? Eu costumo falar que eu fui gerado em Mangueirinha, mas eu nasci em Clevelândia, né? Porque aí a minha mãe morava lá e o meu pai morava em Clevelândia, estava trabalhando em Mangueirinha, conheceu a minha mãe em idos de 1980 e vieram para Clevelândia. Residi com o meu falecido vô, inclusive na casa do meu vô ali em Clevelândia. O meu pai trabalhou a vida inteira de motorista, né? Primeiramente ele trabalhava ali com mercados e fazendo, puxando na lavoura, né? Com um caminhão pequeno e tal. E aí depois, em 1985, ele virou motorista de carreta e passou a viajar na estrada, né? O Brasil todo. Então, assim, a minha infância é uma infância muito humilde. As nossas férias eram viajando com meu pai, né? Eu me criei, o pessoal fala que Paranaguá, né? Os motoristas, os caminhoneiros chamam que é a terra do rato gordo, né, cara? Lá no Porto de Paranaguá. É verdade. Eu me criei brincando com os ratos gordos lá no Porto de Paranaguá, porque na época, inclusive, com muito menos estrutura do que tem hoje, né? O pai fazia muito esse trecho Clevelândia, Paranaguá. Ali em Clevelândia tinha uma antiga empresa Uvepar, uma empresa muito grande, né? Que, aliás, agora está num processo aí de reativação, não da Uvepar, mas transição, né? De outra empresa. Exato, tomara que dê certo e volte a gerar empregos. Então, o pai fazia muito esse trecho Paranaguá. Passando o tempo, né? Ele começou a trabalhar com compensado e aí começou a viajar muito longe. Então, o pai fazia Mato Grosso, fazia Rondônia, fazia Nordeste, né? São Paulo, Rio, Minas. Então, a nossa infância, Regis, foi uma infância assim que o pai era a visita dentro de casa, né? Sim. Então o pai ficava assim... Sempre no trecho, né? 15, 20, 30 dias fora. Eu lembro bem que uma vez o meu pai ficou 60 dias fora de casa, viajando, porque os fretes eram todos lá para cima, né? E era muito custoso voltar para cá. Então a gente... muito da minha infância, eu diria para ti, é caracterizada até pela personalidade da minha mãe. Porque a mãe que... Eu tenho 2 irmãos, né? Somos em 3. Sim. Então a minha mãe muitas vezes era o homem e a mulher da casa, principalmente quando nós éramos crianças. Como eu sou o filho mais velho da família, eu te diria que desde cedo também eu adquiri algumas responsabilidades, assim, que eram naturalmente do pai, né? Então, quebra uma telha lá na casa, sou eu que subia a trocar a telha, né? Tinha um beral podre lá, que é a casa de madeira,
tinha que trocar o beral, era eu que ia lá, sabe? Então, assim... E até pelo perfil, né, de iniciativa, né? Isso. Tinha que, sei lá, dar um recado lá pro vizinho, né? A gente não tinha telefone, daí às vezes o pai ligava da estrada, na época não tinha celular, né? Então você ligava do orelhão, tinha as fichas, depois veio o cartão, né? Mas no começo era ficha. Então o pai ligava, avisava a vizinha que, ó, avise lá o Fabrício Marinês que eu vou ligar daqui a 10 minutos. Que né? dificuldade, né? Cara, precisa sair de casa, ia lá na vizinha e ficava esperando. Daí ele ligava, daí caía a ficha, daí tinha que ligar a cobrar, daí a vizinha reclamava, daí tinha que acertar com a vizinha. Então era um rolo danado. E aí a nossa infância basicamente foi isso, assim, as nossas férias eram viajando com o pai, né? Eu sempre digo que a lida da estrada, Regis, do caminhoneiro, cara, eu conheço como a palma da minha mão, porque, assim, eu comi muito arroz com salame na caixa do caminhão. Aliás, ontem nós estávamos voltando de uma reunião aqui no Sudoeste e um frio danado, cara, tá uns 3, 4 graus ali, e eu passei e falei, ali o cara fazendo comida na caixa do caminhão. Caixa do caminhão. Falei, tá louco, cara, né? Para não gastar no restaurante, né? Então, eu tinha essa lida assim. Até uns 13 anos de idade, assim, eu viajei bastante, né? Depois eu comecei a trabalhar, daí parei um pouco de viajar com o pai. Aliás, é uma classe, né? Nós estamos aí no mês de junho, caminhando para julho, que é o dia do motorista, né? Agora no dia 26, aqui em Pato Branco também tem a festa de São Cristóvão. O quanto uma classe que precisa ser também olhada com outros olhos. Aí a gente vai estender o assunto, mas enfim, você que já é pré-candidato, busca também entrar, né, uma cadeira aí na Assembleia Legislativa, o quanto é importante que essa classe seja olhada também, né, Fabrício? Especialmente para atendimento, seja impostos, alguns pontos, né, que dê uma infraestrutura mínima, né, para esses trabalhadores da estrada, né? Na verdade, Regis, o caminhoneiro, ele não sabe a força que ele tem. Ou ele sabe, mas ele é desunido, né? Sim. Então, os caminhoneiros em 2017 fizeram uma greve no Brasil, pararam o Brasil inteiro. E o caminhoneiro, se ele fosse articulado politicamente, eles foram, na época, muito movidos pelaquela questão do impeachment, né? Sim. Então era um momento assim que o Brasil estava ebulindo, né? E aí alguns oportunistas do meio político acabaram pegando essa bandeira dos caminhoneiros para se transformar em deputados. Só que na grande maioria dos que se elegeram, cara, eles não têm mais vínculo nenhum com os caminhoneiros. Eles se desligaram completamente, né? Eram pessoas vinculadas com sindicatos, com associações e tudo mais. Então os caminhoneiros continuam que nem formiguinha trabalhando nas estradas sem ter essa união, essa articulação. E eu te digo, Regis, assim, o que melhorou na vida do caminhoneiro? Cara, melhorou a estrutura dos caminhões. Tá? O meu pai viajava com um 1113 que não tinha direção hidráulica, que não tinha ar-condicionado, que tinha cama dura, que precária tinha ainda, né? O assento não tinha assento a ar, né? Quer dizer, era uma estrutura precária. Hoje em dia, a maioria dos caminhões tem melhores estruturas, mas só isso que melhorou, tá? O preço do frete continua muito ruim, o salário dos caminhoneiros continua muito ruim e, aliás, eles ganham um salário quente e um salário frio. Na hora que se aposentam, a maioria se ferra na aposentadoria porque essa parte fria de comissões aí não entra no cálculo. Daí não contabiliza, não né? compõe nada, né? A questão de segurança piorou, né? Assaltos, acidentes, né? Então, assim, você tem hoje algumas estradas que são pedagiadas são melhores, a grande maioria não são ainda. Você tem os caminhoneiros desvalorizados no ambiente de trabalho deles. Caminhoneiro, Regis, assim, o frentista desrespeita o caminhoneiro, o agente de carga desrespeita o caminhoneiro, o cara do caixa do posto desrespeita o caminhoneiro, o borracheiro. Cara, o caminhoneiro, ele é um cara assim que, eu te digo assim, ele vive sozinho dentro da cabine do caminhão, né? Tem gente que acha que o caminhoneiro dorme em hotel, cara. Sabe? O caminhoneiro não dorme em hotel, ele dorme no caminhão. A casa dele é aquilo ali, né? Então ele viaja o Brasil todo e às vezes vai até por exterior. Tem muita gente aqui de Pato Branco que faz Argentina, faz Chile, né? E eles vivem aquela vida solitária ali, sabe? Então, assim, eu percebo que o governo olha o caminhoneiro como mais um, sabe? Só que, meu amigo, se esse cara parar, se ele cruzar os braços, cara, tá? Eles conquistam o que eles quiserem. Aumenta o preço do frete, resolve o problema da aposentadoria, sabe? Melhora a condição das estradas. Hoje, praticamente, agora o governo federal ensaiou aí para lançar pontos de parada dos caminhoneiros, né? Mas tem muita coisa para ser feita, né? Hoje você para em posto de combustível. Um posto de combustível, Regis, que não tem um chuveiro quente, tá? Que não tem um banheiro minimamente adequado, tinha que ser interditado, tinha que ser proibido. Eu cansei de tomar banho, Regis, com meu pai, com a água na canela, entendeu? Assim, porque o banheiro entupido, e aí, chuveiro frio com cano, né? Então você pega aqui a temperatura que a gente tá aqui em Pato Branco.
No sul do Brasil, não podia ter isso, sabe? Então, assim, é um trabalhador muito desvalorizado dentro da nossa sociedade. Sendo que alguns postos de combustível, né, Brasil afora, a gente já viu que, às vezes, se não abastecer, não permite que estacione ou que faça, né, a pernoite no pátio também, né? Tem mais essa ainda. Para você ter uma ideia, antigamente, cara, se você abastecesse e enchesse o tanque do caminhão, você ganhava um rodízio de carne. Sim. Eu lembro que meu pai tinha alguns postos, assim, ele abastecia em Campo Grande, em Cuiabá. Né, Sim, ao longo do tempo, isso, do período. ele já organizava. Sim. Acabou tudo isso. Acabou, não tem mais nada, né? Então, sequer você consegue dormir no posto se você não abastecer. Então, assim, é uma situação muito delicada. Sem contar, Regis, que existe um desrespeito muito grande por parte de algumas empresas. Eu cansei, cara, de viajar com meu pai e chegar, por exemplo, uma sexta-feira à tarde, tá? Ele chegar e descarregar ou carregar o caminhão a 500 quilômetros de casa, vamos dizer ali na região metropolitana de Curitiba. E eles não liberarem, cara, a nota para ele viajar nem na sexta e nem no sábado. Só na segunda-feira. E ter que ficar o final de semana lá, no meio do calcário, no meio da poeira, para liberar a nota na segunda-feira, entendeu? Então não existe essa preocupação, assim, com a figura humana do caminhoneiro, sabe? Ele é olhado como mais um. Profissionalizar, né? Profissionalizar, claro. E veja que o Brasil que fez a opção na década de 70 pelo sistema rodoviário, em detrimento do ferroviário, né? Sim. Porque os países mais evoluídos do mundo têm ferrovias, né? E não tantas rodovias. Ou as rodovias servem mais a veículos pequenos, de curta distância, né? Se você parar para pensar hoje, Regis, você pegar um bitrem, carregar aqui em Pato Branco e entregar em João Pessoa, na Paraíba, cara, é uma insanidade completa, né? Você fazer 3 mil quilômetros para você chegar lá, o custo da logística disso, cara, você pega o preço aqui da madeira que você tira daqui e coloca lá, ele chega lá 3 vezes mais caro, né? Sendo que você podia mandar por navio, podia mandar por ferrovia. Só que o Brasil fez essa opção. E em fazendo essa opção, na década de 70, durante o regime militar, os caminhoneiros são fundamentais dentro da nossa sociedade. Porque se eles pararem e cruzarem os braços, meu amigo, fecha tudo. Fecha mercado, fecha comércio, ninguém consegue sobreviver sem os caminhoneiros. Só que, infelizmente, eles não se articulam, não se organizam, né? Não é uma categoria, assim, unida. E é uma pena porque não tem a valorização devida. Exatamente. E por isso, né, a importância de o Brasil olhar, né, de uma forma diferente para qualificar, melhorar. Aliás, a gente vê aí também de próprios motoristas hoje, né? As mulheres é uma realidade também já no volante, né? E empresas, né, ou instituições aí, entidades estão tentando, né, também qualificar, melhorar o profissional, porque não existe mais também motorista, né? Tá escasso, né? Vai diminuindo essa... E aí entra uma situação que, se a categoria for unida, quando você tem escassez de profissionais, você levanta pode melhorar o salário, teto, né? Salarial, então, pô, hoje você pega o piso do caminhoneiro aí em torno de R$3 mil, nem isso, Sim. Né? Os caminhoneiros, na verdade, ganham mais que isso, ganham 6, 7, 8, alguns caminhoneiros ganham 10 mil por mês. Sim. Só que é tudo salário por fora, né? Então, assim, é um momento de fazer essa rediscussão. Você falou das mulheres. Antigamente era muito raro ter mulher, hoje em dia tem mulher. E a estrutura dos postos de combustível, né? A estrutura dos pontos de parada na estrada, tem que ter esse olhar diferenciado, Sim, né? sem dúvida. Então, eu percebo que realmente não. E aí, Regis, falando do caminhoneiro, do meu pai, cara, é um dos pilares do meu trabalho que eu pretendo fazer na política, né? A defesa do trabalhismo. Porque, assim, não falem comigo se for para tirar direito trabalhista, fundo de garantia, 13º, férias, né? Todo o arcabouço trabalhista do Brasil, que começou em 1940, na época do Getúlio Vargas, né? Quando surgiu a carteira de trabalho, que até então não tinha. Toda essa evolução de direitos do Brasil, ela é para proteger o mais fraco, o mais humilde, o mais hipossuficiente, né? Então, quando se discute, que nem agora está em moda a discussão da escala 6x1, sabe? Eu fico impressionado, assim, que eu vejo alguns... Eu vi uma empresária de Pato Branco, esses dias atrás, falando, né, que era absolutamente contra, porque na Suécia ou na Alemanha, eu não sei aonde, lá eles adotam a escala 7x0 e lá e tal. Primeira coisa, assim, não tem como comparar a situação do Brasil com Estados Unidos, com a Alemanha, com Suécia e com Finlândia. O nosso processo de colonização, o nosso processo de evolução foi totalmente diferente, né? O Brasil tem 526 anos aqui da suposta chegada dos portugueses, nós passamos 380 anos sendo uma fazenda de escravos
uma colônia de Portugal, né? Então a gente tem pouco mais do que 100 anos aí de autonomia dentro desse processo. Nós estamos ainda angariando e evoluindo, né, para uma situação que lá na frente possamos ter aí todos como empreendedores, empresários e tudo mais. Como é que eu vou falar, Regis, contra a extensão de direitos trabalhistas, se aqui em Guarapuava, esses dias atrás, eles resgataram um casal em situação de escravidão dentro de uma fazenda, né? Tomando banho frio. Trabalho análogo, né? Guarapuava frio pra caramba a cidade, né? Tomando banho frio num casebre que mais parecia uma caverna. Mínimas condições. E estavam lá há 50 anos, né? Um casal de 80 e poucos anos de idade. Então, como é que eu vou tratar o Brasil do modo como eu trato a Alemanha, a Suécia, a Noruega? Não dá. E aí, sempre quando se fala nessa extensão de direitos, como, por exemplo, o fim da escala 6x1, a empresa vai quebrar, o Brasil vai quebrar, né? Eu adoto no meu escritório a escala 5x2 desde que eu abri o escritório, tá? Os funcionários ficam muito mais felizes, porque no sábado eles podem fazer um monte de coisa da vida pessoal para chegar segunda-feira e estar ativo, né? Então, essa defesa dos direitos trabalhistas, até por eu ser filho de uma pessoa que trabalhou de empregado a vida inteira, eu não abro mão. E, aliás, não tem como comparar, justamente pelo fato, desde o transporte, por exemplo, né? A partir desse princípio. E hoje, por exemplo, muito se usa, muito se fala, às vezes, né? A gente ouve por aí, né? Dizendo que ninguém mais... existe hoje um bando de vagabundos que ninguém mais quer trabalhar. Se fosse assim, não teríamos aí, né? Questão de metrô, ônibus, transporte coletivo lotado logo cedo ou no final do dia, né? Sem dúvida. Que são pessoas indo e voltando para o trabalho. Sem sombra de dúvida. Regis, a gente não pode fazer narrativas rasas. Isso. Né? A gente tem que separar o joio do trigo. Há uma crítica muito grande e até um certo preconceito com relação aos benefícios sociais, né? O Bolsa Família é o maior exemplo disso, foi criado pelo presidente Lula e teve toda essa polêmica em cima do Bolsa Família. Eu sou a favor de um rigor maior na fiscalização do Bolsa Família, porque hoje, de fato, você tem pessoas recebendo benefício e trabalhando no mercado informal, tá? Não querendo registrar a carteira para não perder o benefício. Tá? Sim. Aqui na minha cidade natal, em Cleveland, abriu um mercado ali, um mercado da nossa região, aqui, uma rede, né, que está tá crescendo muito e abrindo em várias cidades. Eles não têm funcionários para trabalhar. Né? A minha irmã, inclusive, trabalhou nesse mercado lá, e ela relatou, ela disse assim, tinha um monte de gente querendo trabalhar, desde que não fosse registrado. Né? Então, isso não pode acontecer. O Bolsa Família não é complemento de renda. Né? Uma aposentadoria, por exemplo, por invalidez, um auxílio-doença, não é complemento, ele é substitutivo de renda. Quem não tem renda pode receber o benefício, tá? Se você está recebendo o benefício é porque você não tem condições de trabalho, não tem renda. No momento que você tem essa renda, eticamente você tem que abrir mão do benefício, porque isso não é uma aposentadoria, não é uma coisa para sempre, né? Essa fiscalização ela é muito falha, começando pelos CRAS dos municípios, pela assistência social. É o município que autoriza, né? Isso. Ali no caso de Cleveland em específico, quase metade da população está inscrita no CadÚnico, né? Que é o Cadastro Único de Baixa Renda do governo federal. Então, se tiver essa fiscalização, Regis, acaba 90% dos problemas, porque tem um dado muito interessante. Se cortar todas as bolsas, né? E os benefícios da Previdência, e o BPC, os benefícios assistenciais e tudo mais, se cortar um mês, tá? O centro de Pato Branco diminui 50% do comércio, das vendas do comércio. E eu estou falando de uma cidade com 100 mil habitantes, de uma cidade progressista, uma cidade que tem muito emprego, uma cidade que tem empresas, que está crescendo. Tem um PIB acima da média, né? Isso. Agora vamos andar aqui 40 polado em Clevelândia, vamos andar 60 para cima em Honório Serpa, vamos andar aqui em Mariópolis, em Chopinzinho, né? Ali em Palmas, em Coronel Domingos Soares. É muito pior essa situação. Basta dizer que na primeira semana do mês é a semana mais movimentada do comércio. Né? Os idosos vêm, recebem aposentadoria, gastam no comércio, né? O pessoal recebe os benefícios assistenciais. Então, o mesmo comerciante que muitas vezes, de um modo muito raso, critica esse arcabouço de benefícios e direitos trabalhistas, ele esquece que esse cara é o cliente dele, entendeu?
O cara que é dono de uma loja de roupa, que é dono do mercado, que é dono de uma loja de celular, é esse cliente que está indo ali na Especialmente loja. no bairro, né? Também. Mais ainda no bairro. Né? Vamos dizer assim, as mercearias, os mercados pequenos, né? Sim, mais ainda, né? Então, tem que ter um certo cuidado. Eu acho que o problema não é a existência do benefício e nem do direito. O problema é a fiscalização, é a aplicação disso, né? Sem dúvida, e evoluir, né, nesse quesito aí também, oferecer para quem, por um período, né? Depois a pessoa também que busque, né? Sem dúvida. Vamos dizer assim, é um auxílio, já diz, né? Sim. Eu acho que há 2 requisitos importantíssimos no Bolsa Família que tem que ser mantidos, que é o filho na escola, né, e a manutenção da vacinação. Isso é obrigatório, É né? requisito. Isso, por si só, já forma, digamos, aquele cidadão melhor lá na frente, porque ele pode até não gostar de estudar, mas ele está num ambiente que proporciona algum crescimento para ele, e ele vai estar com a vacinação em dia, né? Ainda tem gente que é contra a vacina, mas tudo bem. Esse cidadão vai ser melhor. Agora, não dá para deixar esse pai acomodado recebendo Bolsa Família, né? Sem que ele tenha uma vontade de crescimento, porque às vezes Pato Branco hoje, por exemplo, cara, é uma cidade que é raro dizer assim, não tem oportunidade de trabalho. Você vai aqui nos mercados em Pato Branco, sim. todos têm vaga, né? As empresas aqui, comércio, todas têm. Motorista que a gente estava falando. Cara, o cara que for caminhoneiro, tiver a carteira de habilitação, qualificar um pouco, né? não fica sem emprego, entendeu? Só fica se quiser, né? Não fica sem emprego. Então, eu acho que esse o ponto, né? Pagar por um tempo, fiscalizar e fazer com que aquilo seja um trampolim para a pessoa crescer, né? Não para ela ficar eternamente recebendo 600, 700 reais e achando que aquilo vai ser o sustento da família, né? Aliás, aqui em Pato Branco, né, o prefeito, o GRE, assinou na semana passada essa questão também para incentivo do microempreendedor, que também, aliás, o microempreendedor, né, que presta serviço. O serviço é o que mais gera na economia, especialmente nós aqui no Paraná, no Brasil inteiro, né? Porque tem muitos, né? Sim. Aqui agora também que o microempreendedor possa prestar serviço para o município. Isso é uma boa iniciativa, né? Sim, sim. Para incentivar essa área que também você conhece bem. Inclusive, o nosso pré-candidato a governador, né, o Requião Filho, do meu partido, do PDT, ele tem uma proposta no plano de governo dele de zerar o ICMS para MEI, né, para microempreendedor. Então, assim, é interessante isso, por quê? Porque hoje em dia nós temos uma mudança de concepção no trabalhador da nossa sociedade, Regis, onde ele tem deixado de ser empregado. Muitos não querem mais ser o CLT, né? É a uberização que nós chamamos, né? Que o Uber foi a empresa que inaugurou isso, né? No Brasil todo. Então, é um processo onde o pessoal prefere ser autônomo. Só que ele esquece, quando ele vira autônomo ou microempresário, que todos aqueles direitos que ele tinha enquanto empregado, acabou, né? Não tem férias, não tem 13º, não tem descanso semanal remunerado, não tem hora extra com 50%, não tem adicional noturno e, se não pagar, o INSS dele não tem aposentadoria lá na frente. Então o cara deixa de ser empregado, ele baixa a carteira de trabalho dele e vira um autônomo. Mas a mentalidade dele, muitas vezes, não é de empreendedor, que ele vai ser motorista de aplicativo e vai comprar 2 carros e vai ter 10 e vai ter 50 e vai virar um empresário, né? Às vezes ele é motorista de aplicativo e quer continuar sendo motorista de aplicativo. E aí ele tem que pensar que daqui a 10, 20, 30 anos ele vai precisar de uma aposentadoria, ele vai precisar de algum direito. Então eu sou completamente a favor de empreender. Tanto que eu fui empregado com carteira assinada, funcionário público concursado, saí, abri mão da estabilidade, vim para a iniciativa privada, né? E agora, 16 anos depois de estar como advogado, estou me aventurando na política. Então veja, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de ficar no mesmo lugar. Eu gosto de ver o novo e de empreender. Sim. Porém, o trabalhador tem que ver qual é o perfil dele. Porque se ele tem um perfil que chegou 5 horas da tarde, ele quer ir embora e quer ficar com a família, quer cumprir horário, né, e ter uma vida mais tranquila, meu amigo, no mundo empresarial isso não vai acontecer, né? Todo dono de empresa, dono de comércio aí, você sabe, trabalha mais que o empregado, né? Então ele tem que pensar nisso, por quê? Porque é bom incentivar, reduzir impostos, proporcionar situações para esse empreendedor, sim, mas ele tem que ter esse entendimento, que ele não vai mais ser aquele. Agora é ele que é o responsável pelo faturamento, pela despesa, pelo lucro, pelo tributo, né? Eu vejo muito MEI, muito microempreendedor individual, apertou a coisa, ele para de pagar.
Daí ele fica 2, 3 anos sem pagar. Aí lá na frente ele quer regularizar, puta, a conta tá lá em cima. Tem 30, 40 mil para pagar. Então ele tem que ser religioso, digamos assim, nessa conta, né, todos os meses, porque não é como ser empregado, que faça chuva ou faça sol, o salário dele vai estar ali todos os meses, né? Exatamente. Mas, enfim, o desafio é o mesmo, é serviço, é trabalho. E você falou bem aí, né, que você começou, inclusive, no INSS, né? Tendo trabalho fixo, enfim, concursado, mas aí a coragem, enfim, porque também teve que ter coragem, né? No momento para você abrir mão e montar teu escritório. Sim. Regis, na verdade, cara, o meu primeiro emprego foi cobrador. Eu fui cobrador de loja de roupa. Ah, sim. Bom, aqui em Pato Branco todo mundo conhece a MPB. Sim. Tá? A origem da MPB são as lojas Caçula, lá em Cleveland. E o falecido Paulo Gobi, que era o dono da MPB aqui, casado com a Adela, né, com a Adelair, ele foi meu primeiro patrão em Cleveland. Aliás, não porque ele faleceu, mas o saudoso Paulo foi o maior empresário que eu já conheci, sabe? O Paulo me ensinou muito da forma como você ganhar dinheiro sendo um empresário. Eu não aprendi quase nada, não cheguei nem aos pés dele. Mas o Paulo, ele me colocava cobrar, Regis, eu trabalhava com uma bicicleta e eu não tinha salário. Então, sabe qual que era o meu salário? Era metade do juro que eu conseguisse cobrar da conta que o cara estava devendo. Ah, sim. Então, o cara devia R$100 na loja, né? Aí, se eu fizesse um acordo com o cara por 150, era 25 dele e 25 meu. Cara, eu com 13 anos, meu amigo... Já era empreendedorismo. Porra, eu queria cobrar juro. Eu queria negociar juro com o pessoal, entendeu? Sim. Então, eu lembro que na época, cara, eu comprei assim, minha primeira televisão no quarto, eu fui pro Paraguai comprar, meu primeiro aparelho de som, aqueles Aiva, que tinha um carrossel com CD, assim, que abria, chamado 3 em 1, né? Isso, né? Foi tudo ali com a comissão que eu ganhava cobrando conta ali em Clevelândia e levando umas guarda-chuvadas na cabeça também de algumas senhoras que não queriam que eu fosse lá cobrar. Depois eu fui auxiliar de contabilidade, trabalhei no escritório de contabilidade de um primo meu, que aliás hoje eu sou cliente dele. Depois eu trabalhei... Esse escritório de contabilidade, aliás, o dono era daqui de Pato Branco, era o Pinheiro Contabilidade, seu Josemar, sabe? Que era daqui, acho que agora já foi embora. Aí depois eu trabalhei no escritório de advocacia. E ali no escritório da advocacia que eu comecei a ter uma certa afinidade com o direito. Quando eu fui embora, Regis, eu fiz alguns estágios lá e tudo mais, mas o que me pegou de verdade foi o INSS, sabe? Porque eu trabalhava já na contabilidade e na advocacia com coisas da Previdência. E aí eu fiz estágio no INSS e me dei muito bem. E depois assinaram minha carteira e eu passei no concurso. Então eu fiquei 8 anos no órgão público, né? E para mim, assim, eu tenho muita saudade disso. Eu vou te falar assim, Regis, que olha, quando eu saí do INSS, eu ganhava 5 mil por mês. Eu abri mão daquele salário, né? Para ter uma capacidade de ganhar mais. Mas eu te falo, cara, se o INSS na época me pagasse 10 e não me pagasse 5, eu tava até hoje no INSS, né? E aí vem uma outra coisa que eu defendo com unhas e dentes: fortalecimento do serviço público. Não tem como uma sociedade dar certo se o funcionário público, seja o professor, seja o agente comunitário de saúde, seja o cara do balcão do INSS, seja o fiscal, seja o cara que está fiscalizando aqui a multa do trânsito, se esse cara não ganhar bem, tá? O policial, né? Ele precisa ganhar bem. Por quê? Porque se ele não ganhar bem, ele vai se corromper. Ele não vai conseguir suportar a pressão de passar 30, 40 anos no órgão sem se corromper. Então, o fortalecimento do serviço público, e a Covid mostrou para nós isso muito bem, se a gente não tivesse um SUS estruturado, enfermeiros, médicos, agentes comunitários, fisioterapeutas, fazendo esse trabalho na linha de frente, não tinha morrido 700 no Brasil, tinha morrido 5 milhões de pessoas. Né? Sem dúvida. Então, assim, esse servidor público fortalecido, cara, é uma necessidade. O governo tem que parar de olhar o servidor só como despesa. Ele tem que olhar como investimento. Porque esse cara que é bem remunerado, ele dá muito para a sociedade. Você pega um fiscal, um auditor fiscal da Receita Federal ou da Previdência. Você acha que se esse cara for bem remunerado, Regis, ele vai cobrar propina das empresas? Sim. Ele vai medir o passo, porque ele vai jogar a carreira dele inteira fora, entendeu? Então ele vai arrecadar muito mais para o governo do que aquilo que ele está custando, né? Um policial que faça bem o trabalho, que garanta a segurança. Pô, o cara sai todo dia de casa correndo o risco de não voltar para casa, né? Ele atravessa madrugadas, às vezes, trabalhando. Tem que ser bem remunerado. E eu no INSS, cara, assim, não vou reclamar. Assim, tinha o meu salário e tal, mas sabe, Regis, quando te dá uma certa sensação de que você tá parado,
Limitação. Eu trabalhava 10 horas, 12 horas. Eu fui gerente executivo do INSS de Curitiba com 25 anos. Eu era chefe de 540 pessoas. Só que tudo que eu fazia e trabalhava e me dedicava, tinha um cara que trabalhava na mesa do lado que trabalhava 6 horas e ganhava a mesma coisa que eu. Sim. Então o serviço público tem esse problema, porque quando você adquire estabilidade depois de 3 anos, tem uma parcela dos servidores que se acomoda. E senta naquela cadeira e diz assim, ninguém me tira mais daqui, né? E essa linha de comodismo, cara, eu te digo assim, é ruim para qualquer ser humano. O ser humano que sentou e disse assim, agora eu tô com a vida ganha. Pô, começou a perder. Ele tem que estar visualizando alguma coisa para frente. E eu não tô dizendo que tenha que ser só dinheiro, não tô dizendo que tenha que ser assim, não parar em lugar nenhum. Não é isso. Mas ele tem que ter alguma motivação, né? Nem que ele saia do trabalho e vá fazer um curso, uma pós-graduação, uma aula de música, uma capoeira, entendeu? Alguma coisa tem que motivar o cara que não seja somente sair de casa, entrar em casa, sentar no sofá, ver televisão, dormir, acordar e trabalhar de novo. Porque se esse cara fizer isso, cara, por 5 anos, 10 anos, ele entra num piloto automático e não entrega mais para o Estado, para o município, para a União, aquilo que precisa. Então, eu estava ali 8 anos depois, em Curitiba, provavelmente iria para Brasília na sequência, tenho muitos amigos que estão em Brasília hoje, e eu pensei assim, cara, mas eu vou daqui a 20 anos tá nessa mesma situação. Aí, num belo dia, eu falei assim, tô saindo. Peguei, pedi exoneração do cargo de gerente, depois do serviço público, né? E na época, meu pai já estava doente, tinha feito cirurgias de coluna, estava morando em Clevelândia, agora ele já faleceu. Eu vim porque eu era o único filho que tinha condições de ficar perto, né? E aí, claro, voltei para Pato Branco, porque eu frequentei Pato Branco desde a minha infância, e estudei aqui no ensino médio, né? Eu fiz o antigo Cefet aqui durante 3 anos. Então eu acabei voltando para Pato Branco, onde eu tô já há 16 anos e meio, né? Morando, naquele intuito de empreender. Agora, sem dúvida, foi uma atitude corajosa, porque o funcionário público, ele não tem acerto, não tem rescisão, não tem seguro-desemprego, não tem fundo de garantia. Então eu saí assim em fevereiro, em março eu não tinha salário, né? E eu cheguei aqui, onde eu tô até hoje, ali na frente do INSS, e abri o escritório meio no peito e na coragem, assim. Eu lembro, Regis, que eu passei 2 anos literalmente matando o cachorro a grito, porque chegava na hora de... O Edésio, que é o meu locador lá, o dono do prédio, chegava e me colocava o aluguel, que eu falei, e agora como é que eu vou pagar o aluguel, né? E vai se virando, até que uma hora você dá o giro, né? Até que as coisas começam a funcionar, né? É aquela velha história, né? A empresa tem que maturar, né? Exato. 3 anos aí, né? É mais ou menos uma média. E na advocacia é mais demorado ainda, né? Porque os processos demoram, né? Então, o nosso escritório nunca cobrou consulta inicial. Então, eu nunca ganhei nada antes de entregar o serviço. O nosso contrato é sempre de risco, é lá no final. Se eu perder o processo, eu perco tudo, o cliente e eu perdemos. Se eu ganhar o processo, daí eu vou cobrar, né? Então, a gente não cobra consulta, não cobra taxa de ajuizamento da ação, não cobra nada antes, né? Não fica mordendo antes. É só depois da... Só no final. Então, eu fui ver horários no escritório 2 anos depois, 3 anos depois. Assim, para dizer que a coisa ficou... deu para sobreviver bem uns 5 anos depois. Aliás, você destaca bem aí também, né? Que aí já aposentou, né? Então, eu acho que cita os números, né? Mais de 1.500, 2.000, não lembro. 2.000 pessoas aí, aproximadamente, de Pato Branco, nesse período aí, né? Isso. Na verdade, hoje, a gente está chegando a perto de 3.000 pessoas atendidas no escritório de Pato Branco. Sim. Né, na cidade de Pato Só Branco. Pato Branco. Pato Branco. Em torno de 15 mil. Eu tenho 8 escritórios, né? Então, 15 mil pessoas em todos os escritórios, né? Aqui, Clevelândia e Mangueirinha são os 3 escritórios mais antigos. Eu diria que Clevelândia também é um número entre 2.500 e 3.000 clientes já atendidos. Perceba que na proporção lá é muita coisa, porque tem 15 mil habitantes na cidade. Então, a cada 6 pessoas, praticamente uma passou no escritório, né? E Mangueirinha em torno de 2.000 clientes. Então, são 3 escritórios que são os mais antigos. Aonde, Regis, quando eu vim para a região, aqui em Pato Branco, havia alguns advogados trabalhando com a área, mas exclusivamente no direito previdenciário eu fui o primeiro. Aqui. A placa do meu escritório é Advocacia e Consultoria Previdenciária, né? Na primeira semana que eu abri o escritório, já veio ação trabalhista, eu não fiz. Já veio divórcio, eu não fiz. Já veio... o cara Você estava focado para essa área. Só fiz aquilo. Faz 24 anos que eu só trabalho
com a Previdência, com o direito previdenciário. Então, nós acabamos recusando muitos processos, né, e focando nessa área, o que causa um preço grande, porque o advogado, quando se forma, ele quer pegar processo, né, ele quer fazer um monte de coisa, porém, nós nos especializamos num assunto. E hoje eu tenho parcerias com outros advogados, né? Vou citar aqui até o Dr. Yuri Forcellini, Sim. que é um advogado que se especializa em direito de contratual, né? Nós temos uma parceria. Eu mando para ele muitos clientes para fazer revisão de empréstimo consignado, revisão de contrato com banco e tudo mais, que nós não fazemos, porque hoje eu tenho 10 advogados e todos só trabalham com direito previdenciário. Aí a gente acabou expandindo, na verdade, fora de Pato Branco, né? Começamos aqui, depois fui para Clevelândia, Mangueirinha, Palmas, Coronel, Itapejara, Beltrão, Curitiba. A gente foi expandindo e estamos ainda em processo de expansão, né? Curitiba é o mais distante que vocês têm. É o mais distante. O escritório de Curitiba, num primeiro momento, nasceu de uma necessidade de acompanhamento na segunda instância, Sim. né? De ter uma base lá na capital. Só que com a pandemia, Regis, mudou bastante, porque hoje em dia não tem mais audiência física. Sim. É tudo virtual, né? É. Então, nós abrimos Curitiba nessa ideia e acabamos, assim, mantendo. Mas hoje não preciso mais das pessoas de Curitiba para me representar lá, porque é tudo online. Tudo né? online. Agora, temos um escritório em Curitiba muito bem localizado. E até umas figuras ilustres, assim, viraram nossos clientes, né? Eu sou advogado do Álvaro Dias, num processo de revisão de aposentadoria, né? Nós temos o Dr. Miguel, que é dono do Boticário, de toda a rede Boticário, foi nosso cliente. Então, o escritório de Curitiba, ele trouxe, eu diria, uma projeção, assim, maior Capital, a nível de estado, né? Onde nós atendemos muitos políticos já, muitos empresários, assim, muitas pessoas que às vezes o cara, assim, nem dá bola para a questão do INSS, da Previdência, nem precisa disso, nem dá bola, mas alguém fala para ele lá, tem que ver tal coisa, e o cara virando cliente nosso, né? Então, o escritório de Curitiba tem uma clientela um pouco diferente da clientela aqui do interior. Ô, Fabrício, aproveitando também, porque as pessoas, todo mundo quer se aposentar. Claro que agora com essa questão da mudança na Previdência, né, dificultou ainda mais. Mas aquele que tem o trabalho ali, né, que tem a carteira assinada, né, o CLT desde sempre esse aposenta mais fácil. Os demais que têm dificuldade, têm história, buscar, tinha muita história do campo, né, certamente aqui na nossa região, né, isso contabilizou muito. Mas está mais difícil para aposentadoria hoje, agora que está tudo, né, também, hoje nenhuma empresa praticamente contrata sem carteira assinada. Facilitou, dificultou? Olha, eu diria que está mais fácil, mas para quem está se aposentando hoje está mais difícil. Olha só. Difícil, né? Está mais tá meio fácil. Complexo de isso. Está mais fácil porque hoje está quase tudo informatizado. Sim. Então, um cara esclarecido como você pega o celular, tá? Faz o cálculo ali da aposentadoria opa, tem o direito, vai no INSS e entra com o pedido e resolve o problema. Isso facilitou muito, porque antigamente, quando eu comecei, era tudo em papel. Então, o meu escritório era na frente do INSS. Eu pegava uma pastinha embaixo do braço, atravessava a rua, ficava ali 3, 4 horas no balcão do INSS com as minhas ex-colegas e amigas agora, né? A Luísa, que era a gerente da agência, a Helena, a Elisete Bandeira, sabe? Eu conheço todo esse pessoal. E ficava ali esperando 2, 3, 4 horas para se encaminhar uma aposentadoria, tá? Hoje em dia não tem mais isso. Se eu te falar que faz mais ou menos uns 5 anos que eu não entro dentro da agência do INSS, que é na frente do meu escritório, tá? Sim. Por quê? Por não ter necessidade. Na Tapajós, aqui em Pato Branco? Na Tapajós. Não tem necessidade. Por quê? Porque está tudo no sistema. Então facilitou, digamos, essa situação do segurado encaminhar a aposentadoria. Mas o porquê que não está 100%? Porque a geração que está se aposentando agora não é uma geração 100% online, entendeu? Eu até vi um vídeo que você fez exatamente sobre esse Ó, o Natan que tá tema. aqui, ó. O Natan tem 34 anos, né, Natan? O Natan, quando for se aposentar, meu amigo, ele vai se aposentar aqui, ó, com 3 cliques no celular, entendeu? Mas o meu sogro que mora lá na linha São Caetano, ele não tem smartphone. Sim. E não quer ter smartphone, entendeu? Não. Então, quem tá se aposentando hoje, cara, nasceu em 1960, nasceu em 1970, né, no máximo ali. Tem muita gente que não tá devidamente conectada
E hoje, o INSS deveria ter informatizado tudo, mas mantido o atendimento presencial. O que eles fizeram? Metade dos funcionários foram para o home office, Sim. trabalham dentro de casa, né? E até rendem mais e tal. Só que ali na agência do INSS está vazia. Eu estava em Coronel Vivida segunda-feira, lá na Palote FM, fazendo um programa, e a gente estava conversando sobre isso. O nosso saudoso Eugênio, que faleceu aqui num fatídico acidente de moto, agora esses dias atrás, né, vindo de Coronel Vivida para cá, ele ia todo dia de Pato Branco para Coronel, para fazer o atendimento. Regis, ele faleceu, a agência de Coronel tá às moscas, né? Tá com o vigilante, a zeladora e acho que uns 2 estagiários. Não repuseram. Não repuseram. Não tem funcionário hoje. Em Palmas tem 2, 3. Em Mangueirinha tem uma funcionária, a Georgia, que tá lá faz uns 15 anos, sozinha, sem ninguém. Não tem médico atendendo em Palmas, não tem médico em Coronel Vivida, não tem médico em Mangueirinha, em Cleveland, em Chopinzinho. Toda essa turma tem que vir para Pato Branco. É só para perícia? Para fazer perícia, né? Então eu vejo assim, falta esse investimento do governo e do serviço público olhando a pessoa. Tem gente que quer ir no INSS falar com gente, com pessoas, ele não quer chegar lá e falar com o robô somente, né? E você vai ali na porta do INSS hoje, o vigilante fala assim, tem horário agendado? Né? Daí o senhorzinho fala assim, não tenho e tal. Não, então o senhor tem que agendar pelo 135, né? Grava esse número, 135. Mas, hein? Aí o cara vai lá no 135. Ele liga. Ele fica uma hora pendurado no 135 e não consegue resolver, né? Não, então o senhor tem que entrar no aplicativo do meu INSS. O cara não sabe baixar o aplicativo. O cara não vai fazer isso. Aí o que acontece? A gente atende hoje no escritório uma clientela que, na verdade, não precisaria ser nossa, né? Mas que paga para não se incomodar. O cara chega e diz, doutor, eu te pago, quais são as condições? Essas, eu te pago, só que eu não quero pisar dentro do INSS. Sim. Eu quero que você resolva para mim. E antigamente era diferente. Antigamente ele entrava com o pedido, negava a aposentadoria, e daí ele vinha para eu ir para a justiça, né? Agora tem esse cenário. Então eu te diria, melhorou, mas quem vai sofrer os reflexos dessa melhora é a geração para daqui a 15, 20 anos que irá se aposentar. Que esse pessoal já é o pessoal da tecnologia. Quem está se aposentando hoje não sofre mais. Sofre mais. Uhum. E está aposentando mais gente, então? Acho que em média não teve tanta alteração, né? O Brasil hoje tem, Regis, um pouco mais de 40 milhões de beneficiários, né? 28 milhões de aposentadorias, e daí pensões e benefícios assistenciais e tal, dá 40 milhões. A expectativa de vida da população tem aumentado. Então, o tempo em gozo de benefício aumenta também. Uma mulher de uma cidade como Pato Branco hoje, uma mulher que cuida da saúde e tudo mais aí, cara, vai bem longe dos 80. Ah, sim. Né? E se aposenta ali com 62. Então, eu diria que o número de aposentados globalmente, ele aumenta também em função disso. Agora, o número de aposentadorias não tem aumentado. Na Covid teve um salto ali de pensões por morte, né? Imagina, são 700 mil pessoas que morreram, então aumentou o número de pensão por morte. Mas assim, não tem nada que explique não tem mais invalidez ou mais... na verdade, como as regras apertaram muito, tinha muita gente ali na faixa de 55, 57, 59 de idade que iria se aposentar e não aposenta mais. Né? O homem cai para 65, a mulher para 62. Então, nesse sentido, até diminuiu um pouco o número de pessoas com direito. Né? O homem agora é 65, né? 65. 65, mas tem que ter lá os... Quanto que de trabalho lá? Na verdade, tem uma carência mínima, né? Que para o homem é 20 anos de contribuição e para a mulher 15 anos. Só que se tiver só essa carência mínima, daí cai lá embaixo. Aí a aposentadoria vira salário mínimo, né? É salário mínimo. Para dar 100%... O teto da aposentadoria hoje? 8.475. É o teto. É o teto, é o máximo, né? Mas hoje, para você chegar aí no 100%, Regis, um homem tem que ter 40 de contribuição e a mulher 35. É quase impossível. Né? Eu contribuo desde os meus 13, 14 anos de idade, né? E é difícil chegar, porque você fica períodos desempregado, você fica períodos trabalhando frio, você não passa 40 anos na tua vida. Ah, sim. É difícil, são poucas as pessoas. Oscila, né? Você passa um bom período aí. Mas é uma experiência, legal aí saber, né, de todo esse trabalho. Aliás, você se transformou numa grande referência, né, no estado com o escritório, né? Eu desde... Escritório conhecido como FK, né? FK Previdência. Fabrício Kleinbin, né, as iniciais. Na verdade, Regis, eu desde o começo, assim, eu não fiquei só, eu sempre falo. E aí entra uma questão do empreendedorismo também, tá? O curso de Direito deveria ter uma matéria sobre gestão do escritório da advocacia.
Porque o cara passa 5 anos na faculdade, e eu fui professor da FADEP aqui por 8 anos, né? Ainda FADEP, né? Da antiga FADEP. Eu fiquei de 2011 a 2019 na FADEP, 18 ou 19. Ele aprende tudo sob o ponto de vista jurídico. Sim. Então, tecnicamente, ele sai muitas vezes um bom advogado. Um mais com afinidade para a área penal, o outro para a área trabalhista, o outro para a área civil, o outro previdenciário. Ele, no meio da faculdade, ele vai se identificando. Mas ele não é preparado em nenhuma disciplina na faculdade para gerir o escritório. E gerir o escritório é gerir fluxos, despesas, pessoas, principalmente. Gestão, né? Então, ele sabe fazer um processo, ele sabe fazer um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, né? Mas ele não sabe, por exemplo, pagar um ISS, que é o Imposto sobre Serviço que o advogado tem que pagar. Ou então, ele não sabe gerir um conflito de uma secretária com um estagiário, porque gerir pessoas é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Então, eu já ouvi de muitos idosos, eu prefiro trabalhar com boi, com cavalo, com gado, do que com pessoas. Não é fácil, né? Então, essa gestão de pessoas, eles não são preparados para fazer isso. E aí, muitos advogados, eles abrem o escritório e ficam esperando que vai cair cliente dentro do escritório ao além, entendeu? E isso não vai acontecer no curto prazo. Você vai ter que ser muito bom, mas muito bom, para você, num prazo aí de 5 anos, dar o giro nas suas coisas, né? Tanto que tem um número que chama atenção, que 40% dos escritórios de advocacia que abrem, em 2 anos eles fecham. Por quê? Porque ele não consegue se manter. Ah, sim, não. Né? Não tem fluxo. Não tem fluxo. Aí ele vai trabalhar em outra coisa, trabalhar de empregado, vai fazer outro trabalho e já não consegue dar conta só da advocacia. O que eu fiz lá, e é um conselho que eu dou para os novos advogados, sempre falei isso para os meus alunos. As pessoas têm que saber que você é advogado, tá? Eu tenho aqui na região, Regis, a Rádio Progresso de Cleveland, eu estou no ar há 15 anos. Na Rádio Araucária de Mangueirinha, eu estou no ar há 10 anos. Aqui em Pato Branco, eu já passei pela Rádio Itapuã, já passei pela Rádio Liberdade, no momento faço o programa na Ativa FM, né? Então, eu sempre vendi o meu trabalho de modo indireto, lecionando, dando palestra, indo na rádio, né? Quando me convidavam para... Popularizando. Isso, me convidavam para dar uma entrevista, com que eu ia, né? Eu faço parte do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, então na época da reforma da Previdência em 2019, eu fui 6 vezes para Brasília no mesmo ano para lutar por melhores direitos. Então, você passa a ser conhecido, digamos ali, né? A OAB, por exemplo, eu nunca tive muita participação na OAB, mas tem muitos colegas meus que fazem parte de comissões dentro da OAB, né? Sim. Eu faço parte da Comissão de Direito Previdenciário também, mas nunca fui da diretoria. Isso é uma forma de você ir popularizando o teu nome. Se incluindo, né, na sociedade. Outra coisa, tem que ter um pouco de estratégia de gestão. Claro. Né? Por exemplo, se você vai trabalhar no direito penal, qual que é o melhor lugar para você ter um escritório? Na frente da delegacia, né? Lá em Curitiba, você vai na SIC, na Cidade Industrial de Curitiba. Sim. Cara, tem um monte de escritório de direito do trabalho, porque todas as empresas de Curitiba estão lá. O cara ganha a demissão da empresa, cara, ele sai, ele atravessa a rua, ele tá no escritório. Quando eu vim para Pato Branco, eu abri o escritório na frente do INSS. Por quê? Porque em 2010, a fila saía da Tapajós, virava Oswaldo Aranha e chegava perto da Avenida Tupi, né? Era tudo físico, tudo presencial. Então o cara tava ali na fila, tudo sem fazer nada, esperando a perícia, nananana, eu olhava o escritório. Eu atendi muita gente de Chopinzinho, de Coronel, de Mangueirinha, da região, que vinha no CRE, quando o CRE era aqui atrás, ali sim, na Oswaldo Aranha. Ele vinha ali, vinha tomar café, ele não entrava no escritório, sabe? Então eu acho que isso, o advogado precisa pensar desse modo também, porque senão ele é um bom técnico, só que só o técnico, e nós bem sabemos que na política a gente aprende isso, o cara só técnico não se cria, né? Ele tem que ser gestor também, ele tem que ter as artimanhas, digamos assim, de fazer a empresa crescer, né? E contato, né? Com o povo. Contato, claro. Você tem que ser referência naquilo que você faz. Só que também, né, Regis, não adianta você vender o teu nome, ir na rádio, fazer um monte de coisa e ser incompetente. Ah, sim. E perder o processo, né? Sim. O nosso escritório hoje, nós fazemos um filtro antes de entrar com o processo, né? Não cobramos consulta, não cobramos análise, não cobramos nada. Bom, tem direito. Na nossa análise tem direito. Aí nós seguimos adiante e cobramos no final. O nosso índice de ganho hoje é 90%.
Então, a cada 10 ganha 9. Por quê? Porque eu só vou perder nesse 10% o cara que não passa na perícia, o cara que tem alguma situação assim, sabe, que eu não, sai fora do meu controle. Mas eu já fiz esse filtro lá atrás. Tanto que hoje, de 10 pessoas que nós atendemos, só 3 viram processo. 7, a gente diz só, meu amigo, não tem o que fazer. Um cara com 25 anos de idade querendo aposentar por depressão. Sim. Não vai aposentar, entendeu? A gente corta e não entra com o processo, né? Um cara que é agricultor, mas trabalha meio expediente na cidade e quer aposentar como agricultor. Mesmo você não vai aposentar, é só como agricultor, né? Uma pessoa que nunca pagou o INSS e quer aposentar. Ó, pode caber um benefício assistencial, mas a aposentadoria não cabe. Então a gente faz esse filtro antes e joga muito limpo com o cliente, sem gerar falsas expectativas, né? Porque eu vejo muito processo assim, o cara... Não, eu garanto, né? Não, e daí o cara entra com o processo e começa a morder. 300 aqui, 200 ali, 500 ali, sabe? Isso vai incomodando o cliente, vai incomodando ele não resolve, não vai pra frente. A gente lá é meio preto no branco, sabe? Vai arrumar uma confusão ainda, né? Não, se não tem direito, não tem. Não tem muito o que fazer, né? Exatamente. Bom, conversando hoje com o Fabrício Kleinenbing, presidente do PDT, também aqui em Pato Branco. Lembrando, né? Nós falamos aí para o Grupo Zancanaro, sua obra bem executada, com materiais de qualidade e profissionalismo, mais agilidade na execução, mais controle na obra e também muito mais confiança para o seu projeto. Tubo Forte derivado de cimento, indústria referência em artefatos de cimento, dispõe de equipamentos modernos que garantem produtos de qualidade. Embreagens é a Agicop, embreagens Agicop é referência, também embreagens aqui em Pato Branco, sudoeste do Paraná e Santa Catarina, na Afonso Pena 205, no bairro Menino Deus. Supermercado Garoto, no bairro Planalto, agora comemorando 30 anos de aniversário, sempre com um show de ofertas, tem estacionamento exclusivo, Supermercado Garoto no bairro Planalto, atendendo também você aí pertinho, aí no maior, um dos maiores, né? Agora já perdeu o posto aí para o bairro Frarão, como o maior bairro de Pato Branco. Também lembrando, nós falamos aí para a Catuço Autoelétrica, especializada em baterias na Avenida Tupi, aqui em Pato Branco, Catuço Autoelétrica. Deixa eu aproveitar aqui, Fabrício, para a gente também entrar nesse tema, como é que a política chegou para você, em que momento que você percebeu, porque hoje, né, agora já consolidado, está aí presidente do PDT, inclusive é base, né, do prefeito aí do GR Dutra, foi base também na campanha passada, e como é que a política chegou para você para colocar também o teu nome aí à disposição e buscar uma vaga, né, na cadeira aí da Assembleia Legislativa. Não é fácil, você sabe disso, mas enfim, como é que pintou para você isso? Em que momento? Então, eu havia feito política estudantil na época da faculdade. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria, então na época nós tínhamos esse envolvimento, mas mais estudantil, né, sem colocar o nome à disposição para concorrer a nada. Aí quando eu entro no INSS, eu passei no concurso público, fiz concurso interno para virar gerente e tive acesso dentro do INSS ao meio político, porque quando você exerce um cargo de gestão numa capital, muita gente política te procurando. Junto, né? O pessoal te procura, né? Então, eu ali tive um contato assim com a política real, digamos assim, como é que as coisas funcionam. Na essência dela. Isso. Só que daí, quando eu optei por vir para Pato Branco e entrar na advocacia, todos esses meus projetos, ideias sobre política ficaram meio guardadinhos, né? Por quê? Porque na advocacia eu precisava trabalhar de manhã, de tarde e de noite para poder dar o giro nas coisas e adquirir uma certa estabilidade, né? Lá em Curitiba, eu havia sido convidado, inclusive, para ser candidato a vereador na época, lá em Curitiba, isso em 2007, 2008, mais ou menos. Eu declinei desse convite por entender justamente que eu não tinha ainda a experiência necessária, não era uma pessoa vinculada com a cidade de Curitiba há tantos anos, né? Eu estava lá fazia 3 anos e tudo mais, então eu não quis ser candidato. Aí eu venho para Pato Branco e entre a advocacia e a docência, eu me consumi os 10 anos, né? Sim. Eu passei 10 anos só trabalhando, atendendo pessoas todos os dias. Nossos escritórios hoje atendem 400 pessoas por mês, né? Não é pouca coisa. Então, atendendo, fazendo programa de rádio, dando aula e tal. Então, não tinha tempo nenhum para política,
né? Eu lembro aqui em Pato Branco que naquela primeira eleição que o Agostinho Zucchi virou prefeito de Pato Branco, né? Eu só, assim, ouvia as notícias, né? Ah, é o Zucchi contra o William e tal, parará. Eu ia lá, votava, exercia o meu direito de voto, mas não estava inserido dentro do meio político. Depois de 10 anos, ali no início da pandemia, em 2020, eu entrei no PDT, né? Então eu passei a fazer parte do PDT. Na verdade, eu entrei por influência até de um compadre meu, que era presidente do PDT em Clevelândia e é o ex-vice-prefeito ali da cidade, é o Zé Luiz, sabe? Muito amigo meu irmãozão, assim, de verdade. O Zé Luiz foi patrão do meu pai lá no passado, né? Quando meu pai era caminhoneiro, o pai dele era patrão do meu pai. Então, a gente acabou fazendo parte do PDT e ali em Clevelândia, o meu irmão virou vereador. Foi candidato a vereador e foi o vereador mais votado da cidade. Nessa eleição de 2020, Regis, eu ajudei bastante o meu irmão, porque eu tinha lá uma planilha com 1.800, 1.900 clientes que tinham passado pelo escritório. Já tinha uma... Eu selecionei 756 clientes, assim, o que a gente entendia que era mais próximo. Uma intimidade, né? Intimidade mais. Proximidade maior. E falei, vou visitar esse pessoal. Rapaz, eu fiquei assim uns 45 dias, 60 dias, eu consegui visitar 250. Um terço do que eu programei visitar, Sim. eu visitei. Porque você chegava na casa do cara, pô, e era chimarrão, e era bolacha, e conversa, era cueca virada, enfim, você... Desses 250 clientes que eu visitei, cara, não todos, provavelmente, mas ajudou muito. O meu irmão fez 588 votos, foi o vereador mais votado. Então, ali nós observamos que, de certo modo, havia uma confiança, uma conexão dessa clientela, né, com a minha pessoa. Por quê? Porque eu tinha prestado um serviço bom pro cara, ele estava satisfeito com isso, ele me ouvia na rádio e tal. Então, a gente começou a pensar, digamos, num projeto político. Até... nessa mesma eleição que o meu irmão virou vereador, o meu compadre virou vice-prefeito, né? Em Pato Branco, cai essa situação para mim em 2023. Por quê? Porque o deputado Goura, que é o deputado estadual do PDT e era presidente do partido, ele tinha, já na eleição de 22, me convidado para ser candidato a deputado. E eu até figurei na lista de pré-candidatos, mas acabei não indo porque não era o momento, Sim. Não estava preparado ainda. Aliás, eu estava com um filho pequeno em casa, de 1 ano, estava plena pandemia, os escritórios ainda não tinham uma condição de eu me ausentar, de eu me afastar deles, então eu declinei. E em 23, no ano seguinte, o então presidente do PDT aqui de Pato Branco acaba entregando a presidência, não quis continuar, sabe? Acho que teve algum atrito com Curitiba lá e tudo mais e não quis. E o deputado Goura, então, me convida para assumir a presidência do partido aqui. Eu, na verdade, Regis, até tinha falado pro Goura, falei, Goura, eu não tenho tempo, cara, de mexer com essa situação do partido, né? Então, assim, eu não vou entrar só para ficar no cargo de presidente. E ele ficou 60 dias sem ter presidente aqui na cidade de Pato Branco. E o PDT é um partido importante na cidade. Ele fez 4 vezes o prefeito, Regis. O Viganó foi prefeito 2 vezes pelo PDT e o Zucchi foi prefeito 2 vezes pelo PDT. Ou seja, por 4 eleições seguidas, o número que ganhou lá na urna foi o 12, né, do PDT. Sem contar que tem uma vertente brisolista, né, desses gaúchos que vieram embora aqui para nossa região, que tem muita identificação com o partido. O partido tem hoje nas suas fichas de filiação 580 pessoas filiadas aqui na cidade de Pato Branco. Quando eu assumo o partido em 2023, eu falei, bom, vamos ter que organizar essa coisa, né? E aí, quem que se aproxima de mim, assim, e digamos, até me ajuda muito? O prefeito Gerri e o Agostinho Zucchi. O Agostinho Zucchi já estava indo para o Tribunal de Contas, já não tinha condições, assim, de fazer política propriamente dita, mas nós fizemos algumas reuniões, né? Eu lembro bem, uma reunião que aconteceu lá na panificadora do Parque do Som, ali na esquina, né? Eu, o Zucchi e o Gerri, onde nós estávamos discutindo essa situação de quem que seria vice do Gerri. Havia, na época, alguns nomes possíveis, né? E aí eu tinha apresentado algumas possibilidades e tudo mais, e uma das situações que acabou se configurando foi a vinda, então, da dona Neuza Viganó para o PDT, para serviço do Gerri, né? Então, esse cenário, digamos, de eu, presidente do PDT, e ser base do prefeito, ele começa em 2023, a gente avança para a eleição em 2024, ganhamos a eleição aqui na cidade de Pato Branco.
aqui no Sudoeste, Regis, eu fiz um trabalho entre Sudoeste e Oeste em mais de 40 municípios. Nós saímos da eleição municipal, eu saí da eleição com apoio de 19 vereadores, 5 vice-prefeitos e 2 prefeitos. Então, tínhamos um início, um embrião de trabalho, digamos, no PDT. Quando passou as eleições municipais e a gente chegou no ano passado, no ano de 2025, eu me afastei dos escritórios, né? Eu reuni o pessoal e falei, olha, eu vou entrar de cabeça nessa campanha para deputado e eu preciso sair do dia a dia dos escritórios. Então eu me afasto dos escritórios e aí, meu amigo, eu andei. Mas andei. Andei nesse Paraná que eu te digo assim, que eu conheço o cara de cabo a rabo. Olha, para não te falar que eu andei em tudo, eu não fui para o Norte Pioneiro. Região de Jacarezinho, lá, Santo Antônio da Platina, eu não fui. Mas de Londrina para baixo, Ponta Grossa, Curitiba, litoral, região central, noroeste, sudoeste, oeste, eu andei muito. E nessas andanças, Regis, a gente foi reestruturando o PDT. Então, na verdade, nós observamos que o cenário de Pato Branco, meio de terra arrasada do partido, era o cenário de muitas cidades. E a gente foi abrindo o partido, montando comissão provisória, ajustando prestações de contas, dando treinamento para vereadores, suporte para os presidentes e tudo mais. E foi. De modo que agora, no final do ano passado, nós entramos, né, nesse ano de 2026 com 150 municípios na base de apoio. Então hoje, o meu trabalho é um trabalho grande, é um trabalho que perpassa muito a cidade de Pato Branco, né? Basta dizer, ó, eu estava segunda em São Jorge do Oeste, terça em Cruzeiro, hoje estou aqui na cidade, amanhã estou em Santo Antônio do Sudoeste e sexta em Capanema. Nós temos agenda todos os dias, né? Sempre encontro com pessoas que são vinculadas ao partido. Você se preparou, montou, né, um projeto que você vem trabalhando já então, desses 3 anos aí. 3 anos, eu diria para ti que a minha pré-campanha, que oficialmente se fala campanha só aos 45 dias, né? Antes é pré-campanha. Mas a minha pré-campanha é uma pré-campanha que já completou 3 anos. Sim. Quando eu fui visitado pelo Eduardo Locatelli, de Francisco Beltrão, que era o coordenador aqui do Sudoeste, né? Me convidando para ser candidato, era maio de 23, né? Então, nós começamos o trabalho lá em maio de 2023. E aí eu te digo assim, hoje cidades assim importantes do estado do Paraná, o candidato dele sou eu, do PDT, né, dele sou eu. Sim. Exemplo, né? Francisco Beltrão, São 2 os vizinhos. diretórios, né? Os diretórios. Francisco Beltrão, 2 vizinhos, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Castro, Ponta Grossa, Pinhais na região metropolitana, né? Londrina, nós temos uma parceria com o Barbosa Neto lá, Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Medianeira, Marechal Cândido Rondon, todas essas cidades, Regis, estão aderidas ao nosso projeto. Porque eu tive também uma situação que corroborou muito para a minha candidatura, foi o PDT do interior estar abandonado. Sim. Na capital, nós temos lá vereadores. Hoje, os meus colegas de partido que têm um potencial interessante de votos, são todos na capital praticamente. A maioria estão localizados ali em Curitiba, região metropolitana. Vindo para o interior, até eu fundei um movimento dentro do partido que chama PDT Municipalista, né? Que é justamente você ir no município. Ontem a gente estava lá com 3 graus em Cruzeiro do Iguaçu, Sim. que é um município que tem o quê? Acho que uns 4, 5 mil habitantes, né? Mas em Cruzeiro do Iguaçu, na eleição passada, nós fizemos 2 vereadores e a vice-prefeita, né? Então a gente tem um grupo lá que estão há 2 anos conosco. Estão 2 anos alinhados. Fomos lá discutir a dobrada para federal, discutir situações ali do contexto, mas esse grupo já está firmado conosco. É claro que é uma cidadezinha pequena, que vai entregar para nós lá, sei lá, 100 votos, 150 votos, a gente não tá achando que vai sair de lá com uma votação. Só que nós temos... Mas é o trabalho formiguinha, né? Trabalho formiguinha. Nós temos essa base. Então, Regis, quando eu falo assim que talvez em Pato Branco, para o patobranquense, né, o Fabrício era olhado como advogado, ex-professor e tudo mais. Então, a candidatura seja uma novidade. Agora, para nós dentro do partido e que a gente sabe que está indo, não é para brincar, a gente está indo para vencer. É um trabalho sério, né? É um trabalho sério. Nós temos convicção que vai dar certo no dia 4 de outubro. Você tem praticamente, né, com todo esse relato, você tem um trabalho aí que vamos dizer assim, é praticamente o trabalho de um deputado já eleito, sim, já com um mandato, né? Sim. Porque hoje muitos, inclusive tem deputados que não têm esse... Sim. Vamos dizer assim, essa base de 150 municípios, né? Sim. É que, na verdade... Isso credencia, né? Tem alguns partidos, tem partidos e partidos, né?
E tem alguns partidos que são partidos ocasionais, assim, né? Que o deputado ou o candidato, ele muda muito de partido, o partido muda de nome, né? O partido faz federação, faz fusão, que é tá. Os partidos volátil, né? Volátil. Então, não tem, digamos, uma bandeira relacionada àquele partido. Sim. E não é só o PDT que tem essa virtude, né? Eu falo, por exemplo, pelo MDB. O MDB é um partido que tem raiz, o MDB é um partido que numa época em que o Brasil só tinha 2 partidos, era MDB e Arena, né? Então, assim, nós temos MDBistas espalhados nos municípios que são fiéis ao MDB, né? Tem muito, eu vejo isso hoje muito também no PT, vejo muito no próprio PL, né? Então, assim, tem uma identidade. O PDT tem essa identidade. Eu visito companheiros que têm o quadro do Brizola na parede do escritório dele, tá? Eu visito companheiros que a térmica do chimarrão tem um adesivo do Brizola. Que o cara tem foto com o Brizola, que já morreu faz 22 anos, aliás, Sim. completou agora essa semana, 22 anos que ele morreu, mas tem esse saudosismo. Evidente, são pessoas com mais idade, de 60 mais, né, normalmente, mas são pessoas que nos receberam de braços abertos, porque na época, né, em 23, em 24, não havia outro projeto ativo, digamos, dentro do partido. Nós tínhamos aqui o deputado Nelson Luersen, que é ali de Planalto, né? Foi um bom deputado por 3 mandatos, mas acabou não se reelegendo e mudou, saiu do PDT e foi para a União Brasil. Quando o Luersen saiu do PDT, esse espólio, digamos, a base dele, ele ficou solto e foi em cima desse trabalho que nós fizemos, né? A gente chegou pro cara e disse assim, não, para aí, nós perdemos o deputado, mas o partido continua existindo. Sim. Nós vamos continuar dando apoio, vamos continuar estruturando, vamos continuar ajudando. Às vezes não é nem, eu falo assim, não é só, o pessoal acha que é só questão financeira, não é isso. Às vezes o cara que está lá em Bela Vista da Caroba, Regis, lá na fronteira praticamente, ele não tem o telefone do PDT de Curitiba, ele nunca foi para Curitiba. Ah, sim. Ele não sabe fazer uma prestação de contas, entendeu? A gente fez esse link muito assim, sabe? Porque como eu estou sempre em Curitiba, então nós fomos facilitando a vida do pessoal. E aí a gente foi abrindo, ó, vou te dar um exemplo na fronteira, né? Descendo lá da primeira cidade do Sudoeste, que é Capanema. Nós temos apoio e base em Capanema, em Planalto, em Pérola do Oeste, em Pranchita, em Bela Vista da Caroba, em Santo Antônio do Sudoeste, em Barracão. Eu estou descendo toda a divisa com a Argentina. Muitos desses municípios nós abrimos. Barracão fui eu que abri, Santo Antônio fui eu que abri, né? Pranchita nós abrimos, Pérola, Capanema e Planalto já existia, a gente fortaleceu. Bela Vista da Caroba foi nós que abrimos, né? Então, assim, foi um trabalho realmente de formiguinha. E que eu tenho certeza, agora, faltando 3 meses para as eleições, a gente já está assim em ritmo de campanha, porque nós estamos já visitando os companheiros, fazendo encontros. A pré-campanha, o lançamento da minha pré-campanha em Pato Branco, você percebeu, né? Havia gente de muitas cidades ali, de toda a região, né? Exatamente. E esse fortalecimento, Fabrício, agora, é claro, Pato Branco é a tua cidade, hoje você mora aqui, tem empreendimento e você precisa também buscar esse voto, buscar esse eleitor aí que, às vezes, pouco te conhece, em que pese também Pato Branco, às vezes, tem a questão ideológica, né? Também que, querendo ou não, é uma realidade. Como é que você pensa também buscar esse eleitor pato-branquense? Regis, tem um dado aqui que eu trago e ele é, assim, impactante, né? Nós temos hoje uma cidade que é considerada a capital do Sudoeste. Nós temos uma cidade pujante, em crescimento, né? Tem essa rivalidadezinha aí com Francisco Beltrão, mas assim, nem Pato Branco não deve em nada para nenhuma cidade do Sudoeste. Só que na micro-região de Pato Branco, nós temos um deputado, que é o deputado Luiz Fernando Guerra, né? A quem eu inclusive reconheço que faz um bom mandato, e é um parlamentar que trabalha e tudo mais, mas só tem ele representando toda a região. Então, o deputado Guerrinha, ele atende Palmas, ele atende Clevelândia, Mangueirinha, Honório Serpa, Chopinzinho, Coronel, Itapejara, Sulina, Saudade, quer dizer, só tem ele para gerir toda essa região, tá? Vamos para Francisco Beltrão. Nós temos hoje, residindo na cidade de Francisco Beltrão, o deputado Traiano, o deputado Reichenbach e a deputada Luciana. 3. Nós temos o deputado Adão Litro, que é de 2 vizinhos, e por sua vez muito mais vinculado com Beltrão que Pato Branco. Nós temos o deputado Corte, que é de São Jorge, muito mais vinculado com Beltrão do que Pato Branco. Sim. Eu estava lá em 2 vizinhos essa semana, inclusive,
e eles estão duplicando a rodovia que vai de Beltrão para Dois Vizinhos, né? Fato. E aí vem uma pessoa e me questiona, pois aí, por que não está duplicando de Dois Vizinhos para Pato Branco? Que essa estrada que vem para Verê e Itapejara É a 493 aí, né? é uma reta para 3 curvas, Sim. né? É uma estrada estreita. É um carreiro. É um carreiro, não tem terceira faixa na maior parte da estrada. Não é uma estrada preparada, enfim, para trânsito fluxo grande, né? E liga Pato Branco a Dois Vizinhos. Então, o que eu percebo? Essas políticas públicas, onde depende da questão política propriamente dita, da força política, né? Nós estamos devendo. Nós temos que equilibrar essa balança. Eu estou colocando o meu nome à disposição, mas nós temos outros nomes. Eu acho que independente de quem estará exercendo o mandato, eu tenho muita convicção que serei eu, né? Mas assim, nós temos que ter um equilíbrio de balança. Por que não é 2 de Beltrão e 2 de Pato Branco? Né? Por que não é, talvez, 1 de Beltrão e 3 de Pato Branco, ao invés de ser 3 de Beltrão e 1 de Pato Branco? Bom, dito isso, Regis, eu acho que o eleitor de Pato Branco, principalmente na eleição passada, ele saiu de casa sem ter muitas opções para voto, tá? Respeitando a votação do nosso deputado eleito, Luiz Fernando Guerra, que foi o deputado mais votado da história da cidade, com quase 25 mil votos, eu respeito essa votação, mas assim, eu ouvi de muita gente, né? Eu vou votar porque é daqui, eu vou votar porque eu não sei em quem votar. A eleição de deputado, Regis, é uma eleição que muitas vezes, faltando um dia para a eleição, o cara não sabe quem vai votar. Para presidente da República, para governador, para prefeito, para vereador, é mais pessoalizada. Está mais definido, né? Nós estamos aí há 3 meses, todo mundo já tem uma ideia de quem vai votar. Agora, deputado estadual, deputado federal e senador são eleições que a pessoa nem lembra em quem votou na última eleição. Eu faço essa provocação, né, aos seguidores da tua página, em quem você votou na última eleição para deputado estadual, para deputado federal, para senador, né? Você acompanhou o trabalho desse parlamentar, você viu exatamente no que ele trabalhou, né? Ele atendeu as suas causas, atendeu as suas coisas, né? Veja, eu estou falando de um estado, Regis, que vendeu a Copel e que está aí com queda de energia em tudo que é lugar, empresa, comércio, agricultores ficando sem energia, né? Quais deputados que votaram a favor da venda da Copel? É a hora de falar sobre isso, né? Eu estou aqui numa região que para ir para Cascavel, para o oeste do Paraná, fazer um tratamento de câncer, muita gente aqui está indo na UOPECAM em Cascavel, tem que passar por 3 pedágios, né? Quais deputados que criticaram o pedágio Free Flow, que cobra numa estrada que não é duplicada, que não tem terceira faixa, né? Então, eu acho que a minha candidatura, Regis, é para ter mais uma opção para que o eleitor de Pato Branco veja que essa cidade é uma cidade construída com muitas mãos. Sim. Né? Eu ouvi de muita gente, Regis, depois que eu me declarei candidato, né? Não tem chance, porque aqui quem dominam são os sobrenomes tradicionais da cidade, né? Aqui tem que ser dos pioneiros da cidade, com todo respeito aos pioneiros que desbravaram a cidade, que colonizaram a cidade, que fizeram Pato Branco ser o que é. Mas eu arriscaria te dizer que metade da população da cidade hoje não nasceu no município de Pato Branco. Eu sou de Clevelândia, daqui 40 quilômetros do lado, mas eu conheço gente aqui de Minas Gerais, eu conheço gente aqui do Haiti, da Venezuela, eu conheço gente aqui de Chopinzinho, de Chapecó, de Curitiba. Do Rio Grande, então? Do Rio Grande do Sul, os meus professores do antigo... Rio Grande. Meus professores, Regis, do antigo Cefet, era Pelotas, era Ijuí, Santa Maria, Passo Fundo. Então veja, essa cidade linda, essa cidade progressista, essa cidade que está indo para frente, que é Pato Branco, ela tem várias mãos, né? E todos os trabalhadores são importantes dentro desse processo. Então, não acho que nós temos que ter uma visão fechada, tacanha, né? Preconceituosa, talvez, de dizer assim, não. Absolutamente. Se você não tiver um sobrenome tradicional, se você não for dos pioneiros ou não tiver um poderio financeiro tão generoso, você não tem chance na política. Ora, mas eu acho que já mudou. Eu também acho. Eu acho que já mudou. Veja, eu trago aqui, né, e acho que não há problema algum falar, há 16 anos morando em Pato Branco, Regis, eu reconheço que o Zucchi foi um dos melhores prefeitos da história da cidade. O Zucchi nasceu em Itapejara do Oeste, né? Não nasceu em Pato Branco. O Gerry... De Chopinzinho. E outra coisa, né? Que tradicionalmente era sempre prefeito com muito
né? Como você disse aí, de poder aquisitivo muito grande. Professor universitário. Né? É uma nova. Aliás, e falando em perfil, até essa semana eu conversei com um cidadão aí da Espanha, tá morando aqui, faz 6 anos. Veja. Né? Aliás, se fizer uma pesquisa aí daqui a pouco, talvez a gente vai ter um número até maior desse que você citou aí. Os haitianos hoje em Pato Branco, é uma nova realidade. Bem organizados, elegem um vereador. Em Pato Branco, né? Tem 1.000. Veja bem. Mais de 1.000, né? Então, Regis, eu vejo, cara, essa necessidade de também no campo da política ter essa evolução. Sim. E há 2 anos atrás, eu participei ativamente da eleição do GR, Regis, e eu vi muito preconceito. Tá? Era muito preconceito, era assim, não é de Pato Branco, ou abandonou a cidade por causa daquele lance dele de trabalhar em Guarapuava, né? Veja, eu tenho hoje aqui na região 7 escritórios, agora porque eu trabalho em Mangueirinha, ou em Coronel, ou em Francisco Beltrão, eu não preciso ficar aqui 24 horas com os pés em cima da cidade, né? Sim. Então, assim, eu acho que Pato Branco chegou nesse momento que na economia, na empregabilidade, nas indústrias, ela já evoluiu, né? Mas no meio político, nós temos que ter também novos nomes agora, até porque o eleitor tem essas opções, né? A cidade já merece mais de um deputado. A cidade merece 2, talvez mereça 3 deputados para atender todas as demandas da cidade. Porque tem mais força, né? E eu ouço muito também, Regis, assim, né, a gente tentou e não conseguiu. Não houve o tempo suficiente, porque não é fácil por um deputado você atender tantos municípios, você atender uma cidade como Pato Branco. Então eu acho que ter mais nomes à disposição, né, é muito interessante. E eu, como você falou no começo, um filho de caminhoneiro, um filho de professora, né, alguém que veio da base, que venceu na vida, que agora coloca o nome à disposição na política, eu vejo que sim, tem muitos eleitores que podem se identificar com esse projeto político meu. Não tenho a menor dúvida. E parabéns aí pela coragem, né? Porque, afinal de contas, colocar o nome à disposição, né, numa campanha não é fácil, mas você demonstrou aí já, eu conheço também, tem se preparado e está preparado, né, para ser representante também. E aí, claro, cada um vai escolher aí no dia 3, 6 de outubro, né? 4 de outubro. 4 de outubro, não acertei nenhuma das duas opções. Fabrício, vamos finalizando nosso podcast aqui dessa semana, mas agradecendo aqui a tua presença. Eu acho que é importante, fundamental também para que as pessoas conheçam, saibam também que tem outras possibilidades, que tem pessoas também pensando e com capacidade, né, acima de tudo, que é fundamental para ser representante aí e estar lutando também pelas causas mais variadas aí para o nosso município também. Regis, eu tenho que agradecer mais uma vez pelo espaço que você está me cedendo, né? Esse trabalho é muito importante, o podcast é um formato que você consegue falar com mais tempo, com mais calma, né? Não é aquela correria de stories de Instagram e de Facebook, que é tudo muito rapidinho, né? E acho que é válido que haja diálogo, inclusive com outros candidatos. Claro. Pato Branco provavelmente vai ter 4, 5 ou 6 candidatos aí a deputado estadual. Sim, vou ouvir outros também, né? Alguns até, inclusive, a deputado federal, né? Isso. Eu acho que esse debate democrático, eu sou um defensor estrito da democracia. Exatamente, então, a gente tem que fomentar isso. Então, esse debate democrático, ele é muito importante, né? Para as pessoas que querem construir, né? É importante se dizer. Isso, e eu vejo hoje, assim, nós temos candidatos hoje mais alinhados, né? Com a extrema-direita em Pato Branco, candidatos alinhados com a direita. Como você falou, nós temos uma população, na sua grande maioria, conservadora. Nós temos aqui candidatos que são muito de esquerda, né? Eu me coloco como um candidato de centro, né? Num partido de origem trabalhista, que é progressista nas ideias, mas conservador nos costumes. Então, assim, nós temos essa matriz muito bem definida, né? O que eu defendo, os projetos que eu falo, eles são muito bem definidos, né? Eu não quero perder tempo, Regis, com discussão de polarização, sabe? Discussão de Lula ou Bolsonaro, discussão de ficar batendo boca, brigando com vizinho, com parente, com colega de trabalho por causa dessa besteira. Eu acho que a gente tem que pensar no quê? Políticas públicas para colocar dinheiro no bolso do trabalhador, no bolso das pessoas que querem empreender, das pessoas que querem ir para frente, né? Como eu sou uma pessoa que vim de baixo, que fui empregado, fui funcionário público, sou empreendedor na advocacia e estou indo para a política, eu tenho condições plenas e gabarito para entender toda essa situação. Dinheiro no bolso, Regis, e família bem criada, meu amigo, é o que 99% das pessoas querem, tá? Não é todo mundo que quer
viajar para a Lua, não é todo mundo que quer ir para o Japão, não é todo mundo que quer investir em criptomoeda, que quer ter ações. Não. 99% da população quer criar os seus filhos, quer ter uma qualidade de vida, né? Quer viver progredindo, mas ter uma certa tranquilidade. E isso não é difícil. E Pato Branco é uma cidade que tem tudo para dar isso para os seus habitantes. Só que nós precisamos mais representatividade na Assembleia, né? De um deputado, nós podemos ter no mínimo 2, talvez 3. E aí eu coloco meu nome à disposição do cidadão patobranquense para ser pretendente a essa cadeira na Assembleia como deputado estadual. Obrigado, Fabrício. Parabéns aí pela coragem, sucesso na caminhada. E a gente volta aí também lembrando, né, esse podcast está sendo gravado na quarta-feira, hoje 24, né? Dia de São João. Dia de São João. São João. Festa junina, tá? Todo vapor aí, o final de semana inteiro, inclusive. Tivemos aí em São João, recente, a fogueira lá, agora tem aqui em Pato Branco também algumas. Gente, um abraço, até a próxima.